Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Então, mais uma vez, a doutora Mônica Bandeira, gerente da Fundação SECOM, da ginecologia, né, doutora? Uma jovem que tem um futuro muito promissor dentro da medicina e da ginecologia. Doutora, olha, não dá para ficar rasgando cedo aqui, não, né? Mas não. Muito obrigado pelo seu tempo e eu quero dar os parabéns às pessoas que não lhe conhecem, que vão estar assistindo esse podcast. Saber que a história da oncologia, da luta contra o câncer de colo de útero de HPV, ela se entremeia com a sua vida. Os 35 anos a senhora tem mais ou menos, né? Mais ou menos. De idade. Então, fazem 40 35 anos de profissão. elas vão se entrelaçando. Então, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Poxa, muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, Jefferson. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho fantástico. Tem um alcance muito grande. E ao lado de um parceiro tão gente boa e excelente profissional, né? Cirurgião oncológico, o doutor Jean, que já vai falar. Mas eu quero dizer que eu tenho 40 anos de profissão e 32 da Fundação como ginecologista na Fundação SECOM. Então, a Fundação SECOM é a minha casa e a causa do câncer do colo do útero realmente é o que me move. E moveu durante a vida toda e até... Com certeza. E vão ficar frutos até quando a senhora... Lá para os 100 anos, quando a senhora for, a gente ainda vai estar colhendo ainda, né, Jean? Sobre esse assunto. Jean Carlos Silva, cirurgião oncológico, um grande amigo. Marquei primeiro uma vez com ele, não deu certo. Aí quando eu marquei de novo, rapaz, tu tem certeza que eu vou? Porque, pô, tu fica me enrolando. Jean, obrigado, meu amigo, obrigado por estar aqui. Obrigado, Jeff. Um prazer enorme. Também acho que essas ferramentas que a gente pode utilizar, né, para disseminar informação, acho que é o mais importante que a gente tem. A gente sabe que algumas ações pontuais assim são bem caras, bem de um manejo super difícil, né? E com medidas como essa a gente consegue alcançar assim, um volume gigantesco de pessoas e transmitir informação que vai levar para a prevenção, né? Que é o passo que a gente mais procura em qualquer tratamento de qualquer doença, né? É a prevenção para evitar chegar ou se chegar que a gente possa identificar precocemente. Jean, uma coisa interessante de falar, viu, Mônica? Porque assim, a carreira da Mônica já está consolidada, eu tenho umas histórias antigas com ela que depois a gente pode falar. Mas, Jean, eu vou te dizer, até para você lhe trazer aqui, não foi porque você é meu amigo. Não foi porque eu ouvia 5h30 da manhã, 5 horas, 5h30 da manhã, Calypso, quando a gente fez residência de cirurgia junto. Você acredita nisso? Ele me obrigava a ouvir Calypso, a gente ficava na sala e eu falei assim, Jean, cara, 5h30 da manhã, não dá para ser alegre desse jeito. E eu ouvi Calypso. Mas eu fico muito, muito feliz, Jean, porque para onde eu vou, aonde eu miro, você virou referência em cirurgia oncológica de pelve, ginecológica, e assim, pelo menos eu sou assim, eu acho que quando falam bem dos nossos amigos, existe uma felicidade muito grande de conhecer, de saber o seu caráter como pessoa, o amor e a paixão que você tem pelos seus pacientes e que fez o grande diferencial para você, para sua vida, e você conseguir, é difícil, né, Mônica, juntar um cara que opera bem, que é um ser humano maravilhoso e que consegue juntar tudo em uma pessoa só. E agora, melhor ainda que é corredor, né? Não sei se já voltou, porque aqui, de vez em quando a gente corre junto, a gente se esbarra ali no Mindu, não é isso, Jean? Isso, voltei para a corrida. Obrigado. Olha só, Mônica, você me trouxe números no Brasil. Agora, para 2023, a gente vai estar esperando 16 mil casos. Você acha que esses casos ainda são subnotificados? Com certeza. Porque, na realidade, assim, a maioria da nossa população feminina, elas não fazem o exame preventivo anualmente, né? E a gente tem o exemplo aqui do Amazonas. Nós temos, oficialmente, pela Fundação de Saúde, 23 óbitos por mês. Né? Isso é uma média. Só de câncer de colo de útero? Só pacientes que foram a óbito vítimas de um câncer que é 100% evitável, que é o câncer do colo do útero. Isso é o dado oficial, atestado de óbito. E, em média, dá por ano 270 mortes por ano. Então, com toda certeza, isso aí é a ponta de um iceberg.
porque a grande maioria das mulheres nunca fizeram um preventivo na vida, por diversos motivos que a gente pode discutir aqui, e, portanto, elas não têm o diagnóstico de câncer de colo do útero. Para elas terem um atestado, elas têm que ter o exame da biópsia para constar lá no atestado. Então, é subnotificado, mas não é só aqui, é em todo o Brasil, com toda certeza. Então, a gente está falando de um câncer que é 100% evitável, né? E aí, essas mulheres, esses casos ficam subnotificados, quer dizer, não é a realidade, esse número é muito maior, por isso que a gente está falando que é a ponta do iceberg, porque elas realmente não têm um diagnóstico firmado. Já é uma coisa que sempre me marca muito, a Fundação SECOM foi a casa nossa, né, de nós três. E eu sempre lembro que as pacientes mais jovens que eu vi falecer, morrer dentro da Fundação SECOM, na época que eu era plantonista e tal, sempre era de câncer de colo de útero. Qual foi a menina mais nova, cara, que infelizmente você viu a falecer por causa de um câncer de colo de útero? Eu tive lá uma paciente de 25 anos e eu tenho uma atual que eu acompanho, paciente do consultório, que eu comecei a acompanhar com 22, ela está com 25. Está com doença avançada, está em tratamento ainda, porque tem recurso para segurar. Se fosse uma paciente do SUS, não sei se estaria ainda. Está com doença controlada hoje, mas 25 anos. Então, assim, e tenho 2019, antes de estourar a pandemia, eu tive uma paciente diagnosticada no consultório aqui no SUS, 103 anos. Tá vendo? Que aí é uma crítica para essa coisa de parar de seguir a paciente com 65, 69 anos também, né? Como se, a gente voltando a falar um pouco do esporte, né? Aquelas 60 anos de hoje, não 60 anos de antes não, né? Então, vida sexual, atividade física, longevidade, né? Qualidade de vida. Então, você subentender que a paciente vai fazer um preventivo com 25, porque ela talvez tenha tido a primeira relação com 15, assim como você subentender que você vai parar de acompanhar uma paciente de 70 anos, que seja, porque a última vez que ela teve relação sexual foi com 60, mais ou menos é isso, né? Que a gente joga aqueles números do contato com HPV para desenvolver um tumor, então é besteira, né? Você não pode generalizar dessa forma, não. Tu sabes que essa pergunta que você fez ainda... o meu dia de ambulatório lá na Fundação SECOM é quinta-feira. Inclusive, ela também é paciente do Jean. Eu estava conversando com uma paciente que está com 26 anos, chegou conosco lá o ano passado na Fundação SECOM, já numa fase muito avançada, foi para a rádio, para a quimio, né? 26 anos. Mas a gente já viu na Fundação SECOM pacientes com 22 anos de idade. E aqui deixar uma lembrança que me ocorreu. Quando eu estava em 1980, quando eu estava na Fundação SECOM, 4º ano de medicina, eu era acadêmica concursada, eu vi muita paciente morrer de câncer de colo do útero. Por isso que é uma coisa que me afeta tanto, assim, eu fico tão impactada. Isso em 1980. A gente continua vendo o mesmo quadro em 2023. Então, eu vi muitas mulheres morrendo vítimas de câncer de colo do útero na Fundação SECOM, quando eu era acadêmica concursada em 1980. E a gente continua... A história não mudou. A história não mudou. O que está mudando é a sensibilização dos gestores públicos. A gente precisa... É um trabalho muito de formiguinha, de sensibilizar quem tem um poder de decisão, porque política pública passa pelos nossos governantes e pelos homens públicos. Então, a gente sensibilizar, convencer e trazer para a gente para que efetivamente haja ação é a grande dificuldade. Hoje, eu falei em 1980, a gente continua, né, Jean, vendo as pacientes entrarem na Fundação SECOM pela urgência, porque qual é o maior sinal e sintoma do câncer de colo do útero? As hemorragias, né? Sim. Então, elas entram pela urgência, já numa fase extremamente avançada, e já vão direto, geralmente é para o 5º andar, com insuficiência renal. Praticamente 100% da diálise da Fundação SECOM são mulheres vítimas de câncer de colo do útero. Então, elas entram para fazer nefrostomia, insuficiência renal, para fazer a diálise, para ter alguma oportunidade de fazer radioterapia, assim, enfim. E, na realidade, a grande maioria morre antes de iniciar a sua radioterapia. E você fala isso, eu lembro que eu era acadêmico plantonista também lá, na Fundação SECOM, há 23 anos atrás. E era o que era dor no coração, porque assim, quem trabalhou lá na urgência, a gente cedo tinha que aprender a fazer tampão vaginal por causa de sangramento, tinha que saber trabalhar
como é. Quando você vai fazer insuficiência renal, você vai fazer uma hiperpotassemia. Então, todas as drogas, tudo que você tem de aparato, você muito cedo, você tinha que aprender porque era a realidade. Continua E sendo todo a plantão realidade. você tinha que fazer isso. Eu acho que eu conto nos dedos os plantões que eu dei que eu não tinha que passar um tampão vaginal porque tinha sangramento de colo de útero. Mas, Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente vai trazer os dados, a gente sabe que no Brasil todo você tem ali 16 mil casos, mas a gente vê que nos estados em geral, você tem o câncer de mama sendo o mais comum do Amazonas, desculpe, do Brasil todo. E no Amazonas a gente tem uma inversão, até antes aqui o Giancarlo falou que o número do Amazonas é tão grande que leva os números do Brasil, que joga para níveis internacional de muito alto. Mas o que acontece? O que acontece com as meninas aqui no Amazonas para elas terem um número tão grande de câncer de colo de útero? O básico de tudo realmente é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Educação, né? Educar com informação baseada na ciência, na evidência científica, mas é a questão da falta mesmo de prevenção. E aqui eu quero chamar a responsabilidade não é só da sociedade civil, dos gestores públicos. Uhum. Né? A gente precisa de campanhas permanentes, campanha permanente para dizer que existe vacina contra HPV, que é a causa mais importante do câncer de colo do útero, que existe exame preventivo para as mulheres que já iniciaram sua vida sexual, e existe uma pequena cirurgia chamada conização, que vai retirar aquela inflamação pré-maligna que é detectada no seu exame preventivo. Mas, para isso, a gente precisa que os gestores públicos, de uma forma permanente, tenham campanhas permanentes e, nas escolas, que isso seja implementado de uma forma definitiva, não eventual, não só no Março Lilás, ou no outubro, quando é o mês que se fala também, no Amazonas ainda a gente fala mama e colo do útero, mas a gente precisa de educação, precisa informar para que chegue informação séria, baseada em ciência, para a população, para que eles se conscientizem que existe prevenção. Câncer de colo do útero, afinal de contas, é um câncer 100% evitável, né, Jean? Isso é o que a gente mais se lamenta. Então, o que acontece não é essa questão que as pessoas insistem em falar, que no Amazonas as meninas iniciam sua vida sexual muito mais cedo do que no resto do mundo negativo. Isso acontece no mundo inteiro. Cada vez mais. Salvador também, a idade é equiparada aqui. Cada vez mais. Então, isso a gente precisa cortar. Não é que no Amazonas as meninas não é nessa questão. Isso é no mundo inteiro, a gente sabe disso, mas falta prevenção, falta conscientização, falta informação permanente. E que os gestores públicos têm que estar de mãos dadas mesmo com os agentes da saúde, né, que trabalham com isso, que é quem passa a informação para eles. Gestores públicos, eu estou falando de todos. Sim. Do governador, secretário de saúde, deputado, vereador, enfim, agente de saúde, diretor de hospitais, por todos, junto com a sociedade da área da saúde, né? Falar em prevenção, existe prevenção. Então, eu acho que tudo vem da base, vem da educação mesmo. Ô, Jean, você acha que esse é uma das coisas que sempre me passa na cabeça é sobre a dificuldade, às vezes, de você chegar e ter assistência, porque quando a gente fala, eu lembro muito bem, uma vez eu estava conversando com um casal que era lá da OMS, não, era da parte de saúde lá de Brasília, do Ministério de Saúde, e falando sobre os interiores da gente, e aí eu falei assim, vocês já foram no interior do Amazonas? Eles falaram não. Eu falei assim, vocês acham que é tipo o interior de São Paulo, ali, São José do Rio Preto, né? Que você pega um carro e você tá ali, e fala, não, cara, a cabeça do cachorro, o cara são 12 dias de barco se o cara vier para cá. Outra vez a gente foi para Novairão, que a gente pode tirar 2 horas de carro, são 6 horas. Nossas estradas são rios, né? Nossas estradas são rios. Mas você acha, Jean, que essa grande dificuldade, às vezes, dessas pessoas que são ribeirinhas ou que moram em cidades que são mais longe, de chegar aqui, é uma das causas da gente ter casos mais avançados e até causas, às vezes, de óbito que a gente nem sabe, porque você está falando de todos os números que você está falando aqui, que já é alto, a gente está falando que bateu aqui em Manaus e foi resolvido. E quantos ficaram lá e a gente nem sabe, não tem nem ideia? Olha, eu vou te dar só um panorama assim, porque a gente fala em número, é bom só para a gente tentar ter um parâmetro para utilizar.
A taxa mundial são 13,3 mulheres com câncer de colo para cada 100 mil mulheres do planeta, tá? 13,5. Brasil é 13,3 mais ou menos, tá? Amazonas são 50 e Manaus especificamente são 81 a 85 mais ou menos, só para ter a proporção. Então assim, a gente é muito mais alto. Tem países da África que são assim nível de miséria absurdo lá, que bate 130, que é a pior taxa do planeta. Então assim, tu fala assim, pô, mas 80 mulheres em cada 100 mil é nada, né? É muita gente. Então assim, isso também dados gerais, né? Uhum. Aí volta isso que você está perguntando. Então assim, o acesso é o pior. O do interior eu nem falo, porque tá na cara que é lógico que uma pessoa que leva 12 dias num barco, a maioria nem vem. Morre por lá, ninguém sabe. Tem interior que não tem acesso nenhum de informação e de nada, né? Então fica por ali. Mas se você pegar em Manaus... Olha, eu vou te falar, o meu doutorado é com câncer de colo, eu levantei muito sobre dado mundial, colo de útero, né? Dado mundial, dado nacional e dado regional. Então, assim, a gente tem muito caso de paciente bem tratada no sul, no sudeste, que é padrão mais europeu, assim, pela colonização, né? E eles têm quadros, às vezes, muito piores. Então, tem poucos pacientes com câncer de colo, taxas muito baixas, só que evoluem muito mal. São pacientes que são tratados corretamente, diagnóstico precoce, e a doença persiste. Aqui, a minha impressão é que a gente, quando consegue tratar bem desde o início, essa paciente fica curada. A grande maioria, disparado. Então, esse é o desespero que dá com a gente, porque assim, é uma doença totalmente evitável, é uma doença que é tardiamente diagnosticada aqui no Amazonas, e quando diagnosticada, às vezes, demora processo ao tratamento. É isso que a doutora Mônica está falando. Então, essa questão da gestão dessas atividades permanentes de orientação, de diagnóstico e tratamento precoce são fundamentais, não tem dúvida nenhuma. A Austrália caiu em 10 anos, eles queriam metade, já era baixo lá, Sim. mas era um número maior que eles tinham. E eles, em 10 anos de vacinação e medida de rastreio, eles reduziram para metade. É aquilo que eu tinha comentado antes, eles têm uma previsão já para 2030, mais ou menos, de erradicar o câncer de colo lá. Mas por quê? Educação, a vacinação é medida em cima, os tratamentos são muito precoces, sabe? Então, você tem uma situação que permite o acesso à população. Então, o que lá tem de diferente que a gente não tem aqui? São esses programas bem estabelecidos, né, que fazem toda a diferença. A respeito disso, a Organização Mundial de Saúde, né, Jean? Em 2020, eles colocaram uma plataforma visando a erradicação do câncer de colo do útero. Só deixar claro que a erradicação é que nunca mais não vai ter nenhum caso no mundo, né? É que a gente teria, no máximo, até 7 casos por 100 mil habitantes, por 100 mil mulheres. Que é a taxa de doença rara, né? Rara, exatamente. Seriam 7 casos novos para 100 mil mulheres. Isso é que a gente chama de erradicação do câncer de colo do útero. A Organização Mundial de Saúde lançou um movimento para que isso aconteça, a erradicação em 2020, isso, é necessário que a gente consiga, é o 90, 70, 90, né? 90% de cobertura vacinal contra o HPV. Então, meninos e meninas de 9 a 14 anos que têm essa cobertura da população dessa meninada, dessa faixa etária até 15 anos, a cobertura de 90%. O exame de qualidade, né, Jean? Não o Papa Nicolau convencional, mas aqui deixar bem claro, é o que nós temos no SUS. Então, é para fazer o seu Papa Nicolau, o seu preventivo. Mas a cobertura de 70% de um exame de melhor qualidade, né, um exame muito mais avançado, detalhado, mais seguro e eficaz, que seria o teste de HPV, né? Mas deixar bem claro, isso pode ser feito num preventivo, chamado citologia meio líquido, que é usado preventivo, quando é necessário, para o teste HPV. Então, 90, 70 de cobertura, que as mulheres que precisam fazer o exame preventivo, pelo menos 70%, e 90% das mulheres que têm alguma lesão pré-maligna ou no início do câncer, ou câncer mesmo no início, que elas sejam tratadas efetivamente, né? Então, essa foi a plataforma que a Organização Mundial de Saúde jogou no mundo para que 90, 70 e 90% essas mulheres tenham essa cobertura. Então, vacina, um exame de melhor qualidade e o tratamento das lesões precursoras, lesões pré-malignas e o tratamento do câncer no seu início.
Jean, deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda em 2023, a gente tem dificuldade das mulheres deixarem coletar o Papai Nicolau, cara? É muito de... É realmente bem cultural. Eu vou te falar assim, que eu atendo no SUS e no privado. É outro ambiente, completamente diferente. Então, assim, eu vou te falar só para você entender como isso é verdade. No privado é zero, problema zero, de nada. Sim. De nada, assim, da paciente entender sobre a sexualidade dela, sobre a gente conversar sobre a prevenção, sobre ela realizar o exame, ser examinada, é muito tranquilo isso. É uma questão meio de faixa, talvez um pouco cultural, econômico, orientação que teve desde cedo, talvez não tem aquele bloqueio, às vezes, a gente tem muito no interior, né? Às vezes não falar sobre sexo, o pai e a mãe não conversam abertamente sobre isso, não estão abertos para saber da vida sexual da filha e do filho, talvez isso pese. Quando você traz para o SUS, por exemplo, paciente de mais idade que a gente orienta após a radioterapia no tratamento do câncer, que usem os dilatadores vaginais para evitar que feche a vagina pela radioterapia e possa continuar a ter vida sexual, por exemplo, a maioria nem quer saber do assunto. É muito difícil. A gente coloca fisioterapeuta, psicólogo junto, a gente tem até um grupo legal ali no HUGV, que é multifuncional no ambulatório de sexualidade. Depois foi meio quebrando, mas a gente está conseguindo manter. E ele é bem trabalhoso e você vê que é essa dificuldade de abertura da paciente com mais idade para esse tipo de atividade, né? Que é preventiva. Assim como é super difícil também você abordar sexualmente sobre assuntos da sexualidade de pacientes mais novas, né? Em relação a isso. Aí tem uma menina que teve relação sexual com 12, 13 e com 18 ainda não conversa com a mãe sobre isso. Como é que ela vai para uma consulta sozinha que não pode? E se for com a mãe, não vai tocar no assunto, vai dizer que não teve, né? Então isso retarda. Com certeza retarda muito o diagnóstico. Um ponto assim a acrescentar, já é uma coisa muito importante que eu sempre chamo a atenção. O fato das mulheres não estarem com nenhuma queixa, não estarem se queixando de nada, é um dos motivos mais frequentes delas não fazerem preventivo. Então, isso aí eu quero aproveitar a oportunidade de dizer, aquelas inflamações, um câncer de colo do útero leva de 10 a 15 anos para se instalar, digamos assim, numa mulher para acontecer, é uma média, né? O HPV entra no colo do útero, modifica o comportamento das células, e aí vai dando as inflamações que a gente chama de pré-malignas, pré-cancerosas, que é grau 1, grau 2, grau 3, o câncer no iniciozinho, até dar um câncer avançado. Só que essas inflamações pré-cancerosas, essa informação é muito importante que eu quero dar para vocês, que essas inflamações que vêm antes do câncer não dá nenhum sintoma. Não dá coceira, não dá corrimento, não dá sangramento, não causa dor. E é aí que a mulher tem que fazer seu exame. Eu me lembro que em 1991 eu escrevi um artigo no jornal, acho que foi a Crítica e tal, que eu dizia assim, ainda o câncer, 1991, o ano que eu entrei no SECOM, ainda o câncer do colo do útero, quando nem se pensava em vacina contra o HPV, a vacina contra o HPV mundialmente foi lançada em 2006, né? Então, nem se cogitava ainda a questão da vacina, eu digo, dela ser efetivada mesmo, e chamando a atenção para a necessidade das mulheres fazer o seu exame Papa Nicolau, mesmo sem estar sentindo nada. Essa é a questão, porque a grande resposta é, mas eu não estou sentindo nada. E ainda tem a questão, realmente ainda tem, principalmente pacientes de serviço público, a gente vê muito isso. A vergonha, né? Muitas vezes é real isso, a questão cultural, o marido não quer que ela fique nua, que ela se exponha para fazer o exame, e também tem a questão do medo do diagnóstico. O medo de fazer e dar alguma coisa, aquela velha história, quem procura acha, não. Então, isso é a realidade, mas eu vejo assim, sabe, Jean, que tem muito essa questão, eu não estou sentindo nada, então por que eu vou fazer? Então, a mulher que tem acesso à informação, e aqui mais uma vez eu vou resgatar a questão da informação séria e pautada em orientação científica e mesmo na área da educação. É para fazer o preventivo sem estar sentindo nada. Esse que é o grande segredo, né? Então, em geral, as mulheres um pouco menos informadas, elas têm essa noção, não está sentindo nada, então não precisa fazer exame. E tem uma coisa que são os dados, né? Assim, acho que é super importante. Quando você trabalha com números, você consegue visualizar. A gente fica muito preocupado hoje com essa coisa de você falar alguma frase que impacte mal na pessoa. Alguns anos teve um comentário, essas coisas de postagem de rede social, que ela colocou assim, quem tem câncer de colo, HPV, porque tem um número alto de parceiros que estão a taxa maior. É lógico que se você tem mais relação sexual, você tem mais chance. Ok. Isso não exclui que uma pessoa que teve uma vez relação sexual, que ela não contamine e que ela tenha câncer de colo. Então ficou uma coisa meio batida. Eu, por exemplo, em consulta, eu falo na faculdade isso.
Eu disse, não interessa perguntar quantas vezes, e todo o questionário de ginecologia, eu acho do Brasil todo, conheço vários, número de parceiros, primeira relação sexual. Eu abordo assim, você já teve relação sexual? Sim. Sem camisinha? Sim. Você é um fator de risco altíssimo para câncer de colo. Pronto. Aí você vai pesquisar em cima disso, né? É interessante o que você falou. Eu coloco da seguinte forma, não associe a questão do HPV com promiscuidade. Sim, isso aí está não existe, exatamente. Não existe essa conotação. Você se expôs sexualmente, se expôs, acabou. Né? Então, eu acho interessante a sua abordagem, Jean. Quando diz lá número de parceiros, eu realmente não pergunto. Eu acho bem... Né? Bem o importante é que ela se... Olha, eu lembrei uma história, porque no câncer de garganta você pode ter HPV. E eu passei por um momento onde a mulher tinha um câncer de garganta, e aí a gente fez o exame, a biópsia, pediu P16, deu HPV positivo, e aí eu falei que era HPV positivo. E a briga dela começou o seguinte, quase que separa mesmo, porque ela queria culpar o marido dela por ele ser promíscuo. E aí eu falei assim, não, se a senhora tiver HPV vaginal e tem relação com ele, a senhora pode ter passado para ele. Então assim, se uma vez uma menina teve relação com um cara que aí sim, esse namoradinho era promíscuo e tinha, passou, mas não necessariamente. Às vezes, uma vez só você teve contato e eu até vou perguntar para vocês, existe um número mais ou menos de estimativa, números de pessoas infectadas com HPV? Esse número ele é bem alto. Deve saber. Ele gira mais ou menos... É porque assim, são 110 tipos, até a última vez que eu vi, não sei se tem mais. São 110 tipos de HPV. Quando a gente fala sobre a vacina, aí você vai pegar bivalente 2, que a gente cobre, né? 16 e 18. Você pega a quadrivalente ou tetra, você vai pegar o 6, 11, 16 e 18. E a nonavalente agora vai pegar 9 tipos de HPV. Está muito longe dos 110. Então, sim, assim, não é porque você está... É que a gente vai trabalhar em cima dos mais frequentes, né? E que tem mais relação com o desenvolvimento do câncer de colo. Então, assim, a frequência de contaminação pelo HPV é altíssima na população. Qual é a questão? Isso é uma coisa de imunologia. Pacientes até 30 anos têm uma resposta imune melhor. Elas podem negativar em até 2 anos após o contato com o HPV. Legal. Só que você não pode partir do princípio que vai negativar, porque você não sabe quem é. Então, em regra geral, você vai trabalhar como? Com vacinação, com prevenção sempre. E se você tiver acesso a isso com esse paciente, você vai pedir a pesquisa do HPV, né? O que eu queria só complementar uma coisa aqui. A doença, o HPV, aí eu não estou falando de doença, o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro, porque ele é extremamente contagioso. Tanto que o uso da camisinha, ele não evita o HPV. Ele ajuda, mas não ele evita, porque ele tem a região perianal, tem a região vulvar, tal, enfim. Oral, tem a região oral, tem a região dos testículos, tal. Então, a camisinha sozinha é diferente de quando a gente fala em gonorreia, quando a gente fala em sífilis, HIV. A importância do uso da camisinha nessas doenças. E aqui, só aproveitando, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte. Bom, então, enfatizar que o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro, é extremamente comum. Só que a gente precisa esclarecer uma coisa, que, primeiro, existem 2 tipos de HPV. Tem o HPV de baixo risco, que a gente fala baixo risco para quê? Para dar câncer, para causar câncer de colo do útero, de ânus, de vagina, de orofaringe, de testículo, tal, desculpa, de pênis, enfim. Essa é a primeira coisa. E tem o HPV, e esse de baixo risco vai causar as verruguinhas, as famosas chamadas de crista de galo, né? Vulgarmente chamado de crista de galo, os condilomas. E tem o HPV, esse sim que é o mais importante, que vai causar o câncer do colo do útero, que a gente chama o HPV de alto risco. O nome desses HPV, como vocês vão ver na caixinha da vacina, o nome deles é em números, né? Então, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, enfim. O nome deles são números. Então, existem 2 tipos de HPV. E mais importante ainda, eu quero deixar bem claro, o fato de uma mulher ter HPV não quer dizer que ela vai ter câncer. Isso precisa deixar bem claro. Porque existe muito essa coisa de menina muito jovem fazer teste de HPV e está lá positivo e se desespera, entra em desespero, não.
Tanto é que, em geral, a gente só orienta, antes era a partir dos 30 anos, mas agora já caiu para 25, que se faça, quem for fazer o teste de HPV, que seja só a partir, em média, dos 30 anos de idade, né? Porque a maioria que fizer vai dar que está positivo. Nós temos, com essa história da Covid, todo mundo falou muito na questão da imunidade. Então, o nosso corpo tem a capacidade para eliminar sem nenhum tratamento. Não existe tratamento para HPV. O tratamento é para o que ele ocasiona no colo do útero, na orofaringe, no ânus, enfim. Não se trata HPV. A imunidade tem a capacidade de eliminar 80% das vezes. Então, digamos assim, de cada 100 mulheres, 80 vão ter HPV. E dessas 80, a grande maioria, 80%, não vai ter nada. O que resta, os 20%, é que vai ocasionar algum dano, né, João? Então, isso é muito importante que seja dito. O HPV, para a gente ser responsável, o fato de ter HPV não quer dizer que tem câncer. Porém, você tem que fazer seus exames preventivos. Olha só, vou aproveitar e fazer um break aqui para os nossos patrocinadores para falar que a Vacinar, ela vai na sua casa, então você que precisa fazer vacinas, às vezes muito idoso, né? Então você tem essa dificuldade de mobilidade. A Vacinar, ela vai na sua casa, faz a vacina. A gente está falando muito sobre HPV. Chegou uma vacina nova e essa vacina, infelizmente, ainda não chegou no SUS, mas aquelas pessoas que têm condições, o Jean falou muito bem, que você vai ter um número de cepas de HPV maior, então teve condições e a gente fala muito sobre isso. Sobre o amor a nossos filhos. Então, assim, se você ama seu filho, você não quer que seu filho viva muito? Poxa, a Mônica falou muito bem, é um câncer evitável. Então, assim, poxa, quer um amor maior do que você vacinar seu filho e sua filha e você não ter câncer por causa de uma vacina. Então, a Vacinar, ela já tem a vacina. Se vocês quiserem, entre em contato. Tem aqui um QR Code no canto superior esquerdo. Bate lá, entre em contato e aproveite para se vacinar e a sua família. A gente vai, já a gente vai falar muito sobre idade também. Mônica, eu queria, agora sim, eu queria dizer para as pessoas, a gente se conheceu mais lá atrás, mas em 2018 ou foi 2016 que a gente foi para a Rede Amazônica? 2018. Em 2018 eu recebi, toda vez a doutora Mônica, ela me liga e fala assim, já vamos fazer não sei o que, eu não sei nem o que é. Ela falou assim, vamos? Eu falo sim, aí depois eu pergunto, o que a gente vai fazer mesmo? E a gente vai. E eu achei interessante porque a Mônica, ela veio, é um trabalho, e eu admiro muito, Mônica, porque é difícil, eu fico imaginando que assim, muitas vezes a sensação é dar murro em ponta de faca. Então, a situação era, a gente tinha vacina de HPV que já iam vencer na região norte toda. A Mônica já tinha batido com a mídia para dizer, olha, a gente tem. E aí abriram as portas da Rede Amazônica, eu e ela, para a gente ir falar sobre a vacina do HPV. Entra lá eu e a Mônica, um monte de moleque influencer. E aí a gente não sabia nem o que era, né, Mônica? A gente olhava para o outro e falava assim, o que esses meninos estão fazendo aqui com a gente? E aí a gente ouviu das pessoas falando assim, olha só, vocês são 2 médicos que na cabeça dos meninos só pôr 2 médicos para ficar falando besteira, como diz o caboclo, ficar falando groselha, mas os influenciadores é ele quem chega nesses meninos. E aí a gente entendeu quanto foi bacana, a gente conseguiu bater a meta, não foi? De vacinar. E aí eu lembro que desde das meninas da limpeza lá dos hospitais, falaram assim, doutor, ele vi na TV, que é a força que a mídia ainda tem, né? Mas, Mônica, como é que foi que chegou? Porque, assim, a vacina no Amazonas foi o primeiro lugar que vacinou por HPV e foi porque você ficou no ouvido, no pé, até a hora que você conseguiu. Como é que foi essa história toda? Na realidade, é assim, a vacina no mundo contra HPV, ela foi lançada comercialmente em 2006, né? Aí, em 2007, eu comecei a ir na Assembleia, na Câmara Municipal, e dizer, pessoal, tem uma vacina contra HPV, mas era muito difícil, né? Muita frequência. Eu comecei a fazer palestras nas escolas públicas, privadas e tal. Em 2011, eu comecei eu tive num congresso, fiquei muito impactada com um movimento que estava fazendo em Campo dos Goitacazes, uma indústria, não me lembro qual que era a fábrica mais, que ele patrocinou para as meninas daquele município ali a vacina gratuita contra HPV. Não era um município, foi a fábrica que fez. Então, eu fiquei interessada e voltei e me ofereci para fazer uma palestra num colégio privado, liguei para minha sobrinha, onde os filhos dela
meus sobrinhos netos estudavam, eu fui lá e comecei, sabe uma coisa, eu vou atrás disso. E aí fui na Câmara Pererê até que começou a ser tomado em 2000. E quando foi em 2013, eu tive acesso do então governador Omar Aziz, né? E tive a oportunidade, na verdade eu usei uma foto do Giuseppe, de amputação de pênis. É porque o colo de útero, como é dentro, o pessoal não vê. E homem também não se preocupa, né? Não. Então, o Giuseppe opera no dia que eu faço minhas colonizações, segunda-feira. Aí eu cheguei, Giuseppe, me dá uma foto bem recente, tanto é que a foto que eu tenho guardada até hoje, apresentei em algumas palestras que eu faço, eu mostrei uma amputação de pênis. Ele quase desmaiou. Todos em volta que estavam ali, eu disse, Mônica, pois é mais ou menos isso que acontece quando a mulher tem que fazer uma cirurgia radical, e eu sensibilizei por essa foto, do filho de ouro. E ele foi realmente determinante, ele disse, nós vamos fazer essa vacina, mas aí eu já tinha o número de meninas para vacinar, tal. Cada dose custava, ainda custa em torno de R$550, né, da quadrivalente. E eram 3 doses, né? Agora são 2 doses, tal. E aí eu convenci e tal, e foi uma coisa impressionante, porque era feito nas escolas, aqui eu quero aproveitar a oportunidade. E assim aconteceu, nós fomos pioneiros no Brasil, em agosto de 2013, a começar a vacina gratuita contra HPV em Manaus, no Amazonas, primeira capital, primeiro estado, gratuitamente. E no ano seguinte, graças a Deus, o Ministério incorporou e passou a ser gratuito para o Brasil inteiro. A respeito disso, eu não posso perder a oportunidade. Lógico. Que ainda a adesão dessa vacina é baixa. É como eu falei anteriormente, aquela história do 90, 70, 90. O ideal é se alcançar 80 a 90% de cobertura, que essa meninada seja vacinada. Para vocês terem, esses dados são bem recentes, eu peguei a semana passada com o pessoal que é responsável pela vacina em Manaus. Dá em média, meninas, a cobertura, isso é do ano de 2017 a 2022, a cobertura está em média das meninas de 55%, dos meninos de 35%. Então, a primeira dose sobe um pouquinho, aí depois despenca na segunda. Então, a gente precisa alertar pai, mãe, avó, tio. Por favor, leve suas crianças, seus pré-adolescentes para serem vacinados. A vacina é segura, é eficaz, protege contra 70% dos casos de câncer de colo do útero. E essa vacina é feita da capinha do vírus HPV. Então, é uma vacina extremamente segura e eficaz. Uhum. Né? Mas aconteceu assim, Jefferson. E a gente ficou muito feliz por isso. Mas é aquela história que a gente estava conversando da educação permanente. Né? A gente tem que continuar falando que existe vacina contra HPV, não existe nenhuma conotação sexual em relação a essa vacina, não vai estimular seus filhos na questão sexual, não existe nenhum tipo. E durante todos esses anos, efeitos adversos, 0 praticamente. Não tem efeito adverso. Eu ia perguntar até para o Jean. Jean, você que está sempre muito com adolescente no seu consultório, até porque você acaba atendendo um número grande, tanto em público e privado. Quais são as maiores dificuldades? Por que as pessoas ainda não se vacinam para o HPV? Olha, eu acho que tem essa questão da cultural, né? Isso aí não tem como discutir. Cultural, assim, tem pais que realmente limitam, tem essa visão ainda. Pessoal que é mais do interior, tem um nível cultural econômico mais baixo nesse aspecto e realmente eles demoram para liberar como se tivesse um problema, como uma liberação sexual. Tá? Que aí a gente vale a pena ressaltar também que não é porque vacinou que você está isento de adquirir outro tipo de HPV. Uhum. Então isso é importante porque parece que estou com HPV vacinado, estou ok. Disso aqui eu já não tenho mais problema, você pode ter. É uma forma de reduzir. Inclusive, quem já é contaminado por algum HPV e já tem diagnosticado isso, não exclui a necessidade de ser vacinado também. É importante levar em consideração. O que acontece é que você tem uma definição do SUS. O SUS vai ter um número limitado de vacinas. Até porque a Mônica falou, o valor é alto, né? Então, você vai restringir ali numa idade para tentar pegar. Mas, na realidade, se todo mundo que entrar e fizer, vai ter. Sim, agora, por isso não que é gratuitamente. É porque do SUS, como é gratuito, o que acontece? Se ela está falando do privado. No SUS, como é gratuito, você tem uma faixa etária que, teoricamente... Não, é isso que eu estava falando. Se todo mundo que entrar na faixa etária ali do SUS, a menina com 9 anos e o menino com 11 anos... De 9 a 14 anos. Meninas e meninos, 9 a 14 anos. Baixou os meninos, que antigamente o menino era um pouquinho depois. Então, de 9 a 14, se todo mundo que passar fizer no SUS, vai ter de graça e vai estar
Sim. vai estar bem. Fora dessa faixa, não. Aí tem os pacientes imunossuprimidos, né? HIV, Também por exemplo, pode. que aí pode passar dessa faixa. Uhum. O problema... E aí, o que acontece? Fora disso, você orienta, a gente orienta o consultório diariamente. Chegou, vacina. Ah, mas eu tenho 30 anos, já tive relação sexual, já tive um exame comprovando que eu tinha HPV. Problema nenhum, vacina. Ah, eu já vacinei a tetravalente, a quadrivalente há 2 anos. Agora tem a nonavalente. Posso vacinar? Vacina novamente. Uma coisa não exclui a outra. É super importante essa... Você falou uma coisa interessante, Jean, antes, que assim, você cresceu em Santarém, eu cresci em Recife. A gente era vacinado, ninguém nunca falou pra gente sobre o que a gente era vacinado. Não, eu digo assim, hoje em dia, eu lembro que eu e a Mônica, a gente chegou a dar palestra em colégios, a gente fez uma ação muito grande, e eu lembro muito bem que quantas vezes eu já fui tomar vacina, não sabia nem que vacina era. Então, o que eu digo é desmistificar essa história assim, eu vou vacinar o meu filho e minha filha como se fosse liberar ele ter o ato sexual. Falei, pô, mas ele nem sabe, eu tomei tanta vacina que eu não sabia para o que era. Presidente, que Brasil, só pegar Brasil, a gente está falando de 10 anos já, né? Uhum. De vacinação do HPV especificamente, para não entrar em nenhum mérito de outra relação com outras vacinas, enfim. Então, só ali já tem 10 anos, isso é super seguro, né, em relação a isso. Então, não tem justificativa em relação à origem, em relação a efeitos colaterais, né? Você pode ter problema em qualquer situação, mas especificamente aí você não vai ter nenhum relato sobre isso. E uma coisa também que é legal falar sobre isso, que às vezes a gente toma o maior cuidado de falar também sobre nível cultural, econômico, social, parece que você está taxando que pessoas mais pobres têm mais doença, pessoas mais esclarecidas, mais ricas, ou tem menos, mas é a questão da orientação e do acesso, né? Que é isso que diferencia. Em 2018, eu participei, foi no Rio de Janeiro, o Congresso Internacional de Câncer Ginecológico. Teve uma votação que, por conta da pandemia, freou, todo mundo votou lá, tinha gente de todos os continentes, né? Votaram assim, como fazer o rastreio, realizar o rastreio do câncer de colo em países pobres, ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O Brasil entrava na mesma faixa que países africanos, principalmente. Era assim, relação sexual, no dia da primeira relação sexual, até 2 anos faz o primeiro preventivo. E acompanha esse paciente todo ano, e na hora que você tem exames negativos sucessivos, você passa para fazer de 2 em 2 anos, que é diferente do que a gente tem hoje. Só para entender como assim, já tem uma visão assim de entender que uma pessoa que tem um nível cultural, econômico, social mais alto, ela tem um acesso que o paciente, por exemplo, do SUS não vai ter naturalmente, com os mesmos recursos. Então é normal você entender que vai ter mais dificuldade, você tem que dar uma atenção maior, né? Então, assim, é porque se impacta na política pública, né? Uma série de fatores. Não é um consenso isso, mas é uma tendência. Não é errado se você começar a tomar atitudes mais próximas como essas, né? Sabe que em relação ainda à vacina, Jean Jefferson e o Arthur, em 2015, aconteceu no interior de São Paulo, não estou lembrando agora qual foi a capital, que foi notícia no Brasil inteiro. A força da informação, a força da mídia, né? Uma fake news, hoje a gente fala fake news, mas o que é que aconteceu? Uma coisa muito interessante. As meninas do interior lá não lembro realmente qual foi o local agora, tomaram lá do interior de São Paulo, foram internadas que ficaram paraplégicas depois que tomaram a vacina. Aí vou explicar isso. Foi internada, saiu no jornal, pronto, aquilo dali foi um retrocesso. O que é que acontece? Uma coisa muito importante. É aquela coisa de adolescente, ver a outra sendo receber uma agulhada, tal, aí fica nervosa, aí não estou sentindo minhas pernas, tal. Então, isso é um dado extremamente importante na hora da vacina. Tanto é que se tomou um cuidado a partir disso em fazer a injeção com a menina sentada, com os adolescentes sentados, porque foi uma repercussão tão grande, foi um retrocesso, negativa, né? uma repercussão negativa tão grande que foi muito difícil e saía nas manchetes de jornais. Menina fica paraplégica depois da injeção do HPV. E depois se comprovou tudo que não teve nada a ver com a vacina. A vacina é extremamente segura. Extremamente. E você não alcança a mesma população depois. Não né? alcança. Esse que é o que o problema. Chegou, que a vacina fez isso, os pais já não vão querer que faça. Uma coisa que o dado que o Jean falou, que a Austrália está tentando ali, talvez em 2030, não ter mais câncer de colo de útero, e quando você falou que a gente está tentando erradicar para chegar a menos de 7 para 100 mil pessoas,
eu fico lembrando muito que, vamos dizer, a paralisia infantil, quando a gente começou a dar gotinha, pô, acabou. A gente teve aqueles casos recentes em Nova York, simplesmente porque as pessoas que não viram, que não acreditam, e a gente existe no mundo todo grupos anti-vacina, que, a nosso ver, joga contra vários ganhos que a gente teve. É que nem eu comparo muito aquela história que antigamente as pessoas andavam de carro sem cinto. Quantas crianças morreram? Quantas pessoas morreram no carro porque quando bateram não tinha cinto? Então não é porque tem vacina, a vacina é o cinto. Ela está fazendo com que você evite que, se houver qualquer outra coisa, que você fique doente. Você sabe que essa questão da erradicação, no Brasil tem um município de Indaiatuba, não sei se você viu esse. Eu acompanhei o trabalho, é um professor lá da Unicamp. O que é que ele fez? Indaiatuba é uma cidade que tem uma renda per capita alta. Uhum. Ele juntou com a Universidade da Unicamp, chamou o prefeito, chamou o secretário de saúde municipal, tá? Disse o negócio seguinte: vamos começar a pensar em erradicação do câncer de colo do útero. Doutor Júlio Teixeira. E aí o que é que eles fizeram? Trouxeram a vacina de volta para as escolas. É um ponto fundamental isso. Legal. Já existe todos os dados nos lugares em que a vacina é feita de uma forma institucionalizada, com as campanhas e tal, o alcance é mas a adesão é muito maior se você votar essa vacina nas escolas. A gente vai falar sobre a questão do RH, vacinadores, número de vacinadores, é claro que é complicado, mas eles fizeram assim, vacina voltou para as escolas, vacina nas escolas contra HPV, mudou preventivo para teste de HPV e os números estão despencando. A projeção de erradicação do câncer de colo do útero em Indaiatuba, tanto é que ele, na apresentação, ele compara, vamos estar junto com a Austrália, né? Em torno de 2030, mas é numa cidade pequena. Mas é interessante, e aqui, eu não posso perder essa oportunidade, a gente vem falando nisso, de resgatar a vacina contra HPV para as escolas. A gente entende que existe uma resistência dos gestores públicos, e é compreensível, que a gente não tem como ter um vacinador em cada escola. A gente entende, mas tem uma solução para isso, né? E essa sugestão não foi minha. Ela até faleceu, foi da professora Delta. Ela sugeriu. Nós temos 7 distritos escolares em Manaus. Cada distrito tem em torno de 35 escolas, a média, né? Então, a sugestão não foi da professora Delta, ela faleceu no Covid, de fazer assim, vamos fazer por distrito. Então, distrito 1, mês de agosto, olha, vai ter vacina na escola tal para o distrito 1. Todas as escolas, avisa para todos os estudantes que na escola tal, daquele distrito, por região, vai ter vacina no mês de agosto. Distrito 2, são 7. Vai ter vacina no mês de setembro, distrito 3. Então, tem solução. Eu vou falar para você que eu acho... Olha que movimento bacana. Minha filha estuda em colégio privado, mas ano passado teve vacinação na escola. E a minha filha, ela fez questão, tanto que a gente teve que ligar para a pediatra, porque a tentativa era, nesses 2 anos de pandemia, várias vacinas ficarem abertas. E aí a gente teve que ligar para a pediatra para a gente realocar para saber quais vacinas precisavam. E ela falou que ela queria ir, porque as amiguinhas todas iriam. E eu fiquei pensando agora no que você falou. Olha que interessante, você faz um movimento pequeno que conseguiu uma vacinação, um índice alto, mais de 70% de vacinação, simplesmente porque botou na escola. Na escola. E todos os estudos estão mostrando, no lançamento agora da Gardasil, dessa nova vacina contra HPV, que protege contra 9 subtipos de HPV, eles mostraram os dados. Essas campanhas que se faz vacinar nos postos de saúde, mesmo informando tal, a diferença é de 20%, o alcance é de 20%. Se você fizer na escola, aumenta em 20% a adesão. E mais, além de tudo, toda mãe, todo pai, tio, enfim, que conversa sobre a questão da vacina, seus adolescentes, pré-adolescentes, ela se lembra de se cuidar, de fazer seu preventivo, sua mamografia. Então, é uma rede isso aí, né? É uma rede, é uma força-tarefa. Então, realmente, a gente tem falado nisso desde 2017. Vamos votar a vacina contra HPV nas escolas. Dessa forma, porque é claro que não vai ter quantidade
suficiente de vacinador para todas as escolas. São 7 em Manaus, né? Então, a média é 35 escolas. Dá para fazer dessa forma. Sim. É possível, é viável. Jean, deixa eu te falar uma coisa. A minha pergunta é: a gente já falou que a gente chegou a ter vacina. Só que eu vejo uma dificuldade muito grande, e aí para as pessoas que estão nos assistindo não sabem, mas no Amazonas, quando a gente faz a faculdade, a gente tem um internato rural, a gente vai para o interior. E aí, quando a gente chega no interior, toda vez eu fico pensando, eu e a Mônica, a gente já conversou sobre isso. Cara, qual é a qualidade da coleta de lá que ainda vinha para Manaus, se existe uma perda de qualidade? Então, assim, a gente já está falando que Preventiva, né? vamos falar do preventivo, porque é o seguinte, a gente já falou que a gente foi lá, deu palestra, a gente já falou no outro extremo que a gente está vacinando, mas esse meio termo que é dar o diagnóstico, como é que está essa situação no Amazonas e no Brasil? Sabe que no Brasil eles usam um modelo que foi bem forte nos Estados Unidos, no Texas. Texas é um centro gigantesco lá. Tem o MD Anderson lá, que é um dos maiores centros do planeta de oncologia, só que eles têm fronteira com o México. Então eles têm uma população de imigrantes, principalmente ilegal, muito alta que roda e fica mais ou menos nesse perfil que a gente pega aqui, do interior. Um paciente que não tem acesso à saúde, que por causa das leis locais, tal, né, da forma de gerenciamento da saúde lá. Então eles andaram muito com isso, com o ver e tratar, que eles chamam de see and treat, né? Que é o ver e tratar. Você identificou uma alteração no colo, você vai ressecar a biopsia e ressecar superficialmente no colo, não é uma conização, é uma coisa menor, mas te dá um diagnóstico e trata na hora. Então, aí traz aqui para o nosso interior, né? No nosso interior, qual é o drama todo? Vários pontos. Paciente mal informado, paciente demora para procurar o exame, quando procura, às vezes tem profissional não capacitado para examinar e fazer a coleta e orientar. Quando coleta, você tem uma análise a gente chama de citopatologista, né, que é quem analisa o preventivo, de qualidade deficitária às vezes, e ainda por cima, um médico que interpreta mal. Isso pode acontecer também. E aí eu pego frequentemente no meu consultório aqui, como já é terciário, né, já pego para tratar, já vem com diagnóstico, a gente pega vários pacientes assim, mas eu tenho 5 preventivos normais. E tu vai pegar o preventivo, o resultado é normal, mas a coleta foi mal feita. E está escrito lá que foi mal feita. Nós devemos ter, preferencialmente, 3 tipos de células no preventivo, aceitável 2 especificamente. Eu até sugiro assim, um paciente com uma forma de questionar um pouco na coleta, os caras vão ser com 2 coisas. Negativo para câncer, só que se só tem um tipo de célula avaliada, para aquela está negativo, mas é a outra. Pode estar alterada, só que você não foi avaliada. E o segundo vai procurar infecção. É o que todo mundo quer. Preventivo é para ver se está com alguma infecção genital que tem que tratar, que não é o objetivo, né? Então, assim, estão todos os tipos de células aí nesse exame, que a gente pega frequentemente, isso é protocolo. A oncologia tem uma maravilha assim que funciona nisso, que tem protocolo para tudo, né? Então, assim, se você seguir a risca, o que está ali, você minimiza muito a chance de erro, né? Então, assim, é lógico que locais com menos estrutura e menos acesso, você vai ter mais dificuldade, não tem jeito, né? Então, a população, às vezes, menos esclarecida sobre esse questionamento, pouco esclarecida sobre o sintoma e cobra pouco ainda. E aí tem esses problemas institucionais mesmo de tratamento, né? Que o ideal era esses pacientes aí, a doutora Mônica deve comentar sobre isso, que é a questão da autocoleta, porque daí era uma forma institucionalizada ali no interior, onde tem pouco acesso à saúde, em que a própria mulher pudesse fazer isso. Que ela utiliza uma forma dela identificar se tem um fator de risco a mais, isso pelo menos teria momentaneamente ali, dizer, essa aqui risco baixo, dá para seguir com calma. Essa aqui tem um risco mais alto, né? Essa paciente precisa transferir logo. Deixa eu te falar, eu queria só pedir para eles pegar na minha bolsa um dispositivo que eu trouxe de autocoleta. Isso, por favor. Tem na minha bolsa, tem escrito Coari. Pode pegar, pode abrir. Deixa eu só falar uma coisa aqui, só aproveitar a oportunidade. Em 2017, eu apresentei... Pode pegar, tem escrito Coari. Em 2017, pode abrir, tem escrito Coari. Pode abrir, é um tubinho. Com roxinho. Isso. Não tem nem erro. Em 2017, eu tive a oportunidade de apresentar ao governo do Estado, ao Conselho Regional de Medicina, ao governo do Estado, e repetir isso em 2019, o projeto See and Treat, o Ver e Tratar, para os municípios polos.
porque é lamentável que essas mulheres vêm do interior. Segunda-feira eu fiz um paciente de São Gabriel da Cachoeira e uma de Santo Antônio do Içá, né? Vim para Manaus fazer uma colonização. Então, a gente apresentou para fazer nos 5 municípios polos, né, em forma de que seja, enfim, de uma forma permanente, mas com calendário, a cada 3 meses ou a cada 4 meses, para que essas mulheres que tenham o preventivo alterado, fazer a colposcopia, vai lá e tira a parte do colo duro que está doente em forma de cônion. Eu vou simplificar falando de colonização, tá? Para o pessoal entender melhor. Para fazer essa pequena cirurgia chamada colonização, que é retirar a parte doente do colo do útero antes de ser câncer, né? Então, a gente olha com binóculo, um colposcópio, que é o nome especial, vê lá onde está inflamado, já tira lá no município polo, 5 municípios polo. Porque nós não vamos ter uma outra forma, eu estou falando do tratamento aqui, né, Jean? Outra forma de abordar essas mulheres no município polo, porque é muito difícil, a maioria não vem para Manaus, né? Isso é um ponto. Agora, essa questão da autocoleta, realmente, para o nosso interior, a solução seria a autocoleta. Em 2015, eu tive a oportunidade de participar em Coari, a convite da doutora Cátia Torres, que é a nossa diretora científica de pesquisa da SECOM, de um trabalho que eles estavam fazendo com a escova americana de autocoleta. Foi com a enfermeira Josi, fantástica. Foram coletadas 422 mulheres, nas mulheres ribeirinhas de Coari. Esse trabalho foi publicado e tal. E aí ela me convidou para que eu fosse lá fazer as colposcopias, porque não tinha quem fizesse colposcopia lá, né? Então, nós fomos, nós ficamos lá acho que 4 dias, carregamos o colposcópio para lá, tal. É bem rapidinho a viagem, né? 8 horas de barco só. De lancha, a lancha rapidinha, né? Mas foi uma experiência das mais maravilhosas que eu vivi na minha vida. Então, a gente fez as colposcopias dessas mulheres que fizeram, mostro para ali, né? Fizeram a autocoleta. Qual que é a diferença da autocoleta para a paciente ir lá fazer seu preventivo, né, Jean? Primeiro que a adesão foi praticamente de 100%. A mulher não precisa sair de casa, né? É o que a Holanda, o pessoal faz autocoleta, vai pelo correio, né? Então, esse aparelhinho aqui, é como se fosse um cotonete, digamos assim, né? Uhum. A própria mulher, como se fosse um aplicador de creme vaginal. Coloca dentro da vagina, roda umas 5 vezes e tal, fecha aqui, entregava para agente de saúde, para a gente eles fazerem a genotipagem lá no laboratório da Universidade Federal do Amazonas, lá em Coari. Tá? Então, esse estudo foi feito... Que era para a identificação do HPV, não é isso? HPV. Isso, só para esclarecer. Só para esclarecer. Essa autocoleta, esse aplicadorzinho, como se fosse aplicador de creme vaginal, não é para fazer preventivo. Não substitui, Mas não substitui, absolutamente. É uma forma avançadíssima para saber se tem um HPV que causa câncer. Esse que é o objetivo da autocoleta. Então, isso aqui, a própria mulher vai no banheiro, roda lá 5 vezes e tal, entrega para o agente, e é só para saber se tem um HPV que causa câncer. Essas mulheres que têm um HPV que causa câncer, aí sim vai se fazer o preventivo, que foi na citologia meio líquido, né? E daí foi um trabalho fantástico. O que é que aconteceu? Não existia no Brasil nenhum dispositivo de autocoleta. Então, a gente conversou com o primeiro fabricante de espéculo vaginal, aquele bico de pato descartável, que, na minha opinião, foi a maior invenção da ginecologia até hoje, não tem nada igual. Né? Porque a gente antes só tinha de inox, né? Que ainda se usa em cirurgia e tal, mas não existia o descartável. Então, eu tive com o doutor Benedito Fittipaldi, na fábrica lá da Coplast, e disse: por que vocês não fabricam? Vocês foram pioneiros em espéculo descartável, em Cherron descartável, PPP. Levei o americano que a gente tinha feito lá, evidentemente que eles quiseram ser pioneiros, e eles foram pioneiros, só pedi uma coisa, que colocasse o nome de Coari, em homenagem a Coari. Lógico. Né? E eles colocaram. E esse foi o primeiro dispositivo brasileiro, né? Já foi usado no trabalho da Ilquinha lá com as mulheres restritas de liberdade lá, né? Eu participei desse projeto dela, também fantástico. Já foi usado no outro trabalho com uma aluna lá, a doutora Cátia.
E assim, com isso, a gente quer dizer o seguinte, que existe essa possibilidade, que é o que os países de primeiro mundo fazem, né? Eles não fazem mais Papa Nicolau, já tem muito tempo. Eles fazem a genotipagem, o teste, eu resumo dizendo assim, teste HPV, com objetivo, para saber se essa mulher tem HPV que causa câncer, que é o que interessa. Né? Isso aí a gente fecha. Isso aí é fantástico. Para o nosso interior, para esses lugares de difícil acesso, é a solução. Essa mulher ela não vai na cidade fazer o seu preventivo. Né? E tem uma outra coisa ainda importante nesse detalhe. O exame de Papa Nicolau, na nossa região climática, na questão climática, o nosso exame de Papa Nicolau, ele é colhido naquela laminazinha e, às vezes, demora tanto para chegar em Manaus, porque tem que ser feito em Manaus, o laboratório tem que ser um laboratório que tenha controle de qualidade, não pode ser feito no interior, controle de qualidade. Às vezes, demora tanto que muitos se perdem porque cria fungo por causa da umidade, do excesso de umidade. Então, quando chega no laboratório, já não tem consumo, porque está cheio de fungo. E a gente perde essa coleta, né? Meninos, olha só, acabou já 1 hora de podcast, olha que coisa. Mas deixa eu só não perder a oportunidade de falar sobre o Cepicolo, rapidamente. Não, é isso que era a última coisa que eu estou esperando de você, para você falar aonde você chegou. Tá. Então, assim, nós tivemos na gestão do Dr. Gerson Mourão, à frente da Fundação SECOM, e eu preciso deixar registrado isso, não é porque o Gerson é meu amigo, a questão não é essa. É como a gente falou, nós estamos lá há 32 anos, então foi um diferencial. O Gerson, ele realmente foi o único diretor, presidente, que foi além das fronteiras da Fundação SECOM, além das paredes, né? Porque o que acontece? Se você tem um câncer, que é 100% evitável, e a gente tem essa tragédia que é uma mulher morrer de câncer de colo do útero, né? E é o que consome da Fundação SECOM em torno de 20 milhões por ano, só câncer de colo do útero, já, sem falar na questão humanitária, porque cada mulher dessa tem RG, CPF e deixou o filho órfão, né, aqui. Então, a gente conversando sobre a questão de prevenção, eu faço questão de falar isso porque eu sou muito questionada por que a construção de um centro de prevenção do lado de um hospital do câncer. Uma questão humanitária mesmo. Há mais de 30 anos, nada avançou, nada mudou. Então, o Centro de Prevenção de Câncer de Colo do Amazonas, CEPCOLO, anexo à Fundação SECOM, é um hospital-dia de um só piso. Vai constar de 4 salas cirúrgicas, 4 consultórios ginecológicos, um anfiteatro para curso, enfim. Tal. E literalmente vai ser o nosso símbolo vital mesmo de enfrentamento ao câncer de colo do útero. Não é porque lá vai ser exclusivo para fazer conização, né? Que é para tratar as inflamações pré-cancerosas. Do que adianta a mulher fazer seu preventivo se ela não tem onde resolver, né? Quase que 90% das conizações de colo do útero no estado do Amazonas, SUS, quem faz é a Fundação SECOM. Existe esse atrito com as cirurgias oncológicas, a questão é que essas mulheres não têm para onde ir. Na verdade, a gente vai tratar diferente os diferentes, né? Se a gente tem maior número de câncer de colo de útero, a gente tem que tratar desse jeito. Com certeza. E esse hospital dia, porque ele só vai funcionar das 7 às 19 horas, não é para internação, ele é exclusivamente para as conizações. A paciente faz a sua cirurgia e vai embora para casa no mesmo dia. Maravilha. Assim como a gente já faz a maioria das conizações, lá na Fundação SECOM, são com anestesia local, aquela anestesia dentista, né? Só que no colo do útero. Então, a gente faz ambulatorialmente, faz e vai embora para casa. Aqueles casos que a paciente que tem algum outro tipo de problema, que precisa que faça RAC ou com sedação, faz de manhã cedo para elas ir embora no final do dia. Maravilhoso. Jean, eu queria que você deixasse redes sociais, as pessoas quiserem te encontrar. Aqui em Manaus, eu acho que é difícil a pessoa não saber, né? O Jean já está... E eu digo que infelizmente, porque o Jean é o final da linha, né? Não era isso que a gente queria. Eu amo o Jean e tenho o maior respeito, a maior admiração, mas, Jean, eu queria que elas parassem na conização, tá, Jean? Mas, sabe, eu queria que interrompesse na conização. Não, mas eu sei que essa mentalidade é diferente, assim, é porque a minha linha realmente é do tratamento, porque hoje em dia mudou muito, né? A doença precoce, ela é tratada também. Hoje a gente tem uma visão, eu sou muito ligado nisso por conta dos pacientes de endometriose, principalmente me deu essa visão, da gente não pesar tanto a mão da onco e nem aliviar tanto com da endometriose. Tem um meio termo ali. O que acontece? Pensa em preservação de fertilidade para as mulheres com câncer de colo. Então, outra coisa que é legal deixar, desmistifica. Quem tem câncer de colo nunca mais vai ser mãe, tá fora isso.
Depende da fase. Tem fase que realmente não tem Fase como, inicial. mas a fase inicial, dentro dos estadiamentos das fases iniciais, se opera o câncer de colo preservando o útero todo, sabe? Aí não é nem a senhora nem eu. A gente já fica no meio do caminho. Então é legal ter essa visão de que a gente hoje, quando você tem um serviço de cirurgia ligado com o de trato genital inferior, que a gente chama de PTGI, a gente lá no Getúlio tem isso, trabalha junto, um do lado do outro. Então, aquela paciente chega, já vai direto para lá, faz todo esse fluxo que a doutora Mônica está falando, identifica e imediatamente passa para o meu consultório. Entendeu? Então, assim, a minha taxa hoje lá no Getúlio Vargas, fácil, 70% de todo mundo que opera é muito inicial, muito. Diferente, infelizmente, de quando você tem no Secom, que é aquela multidão que chega, né? Sim. E tem uma dificuldade de acesso. Jeanzinho, rede social, as pessoas quiserem te encontrar. Instagram, ninguém vai acertar escrever meu nome, mas vou falar mesmo assim. Teus pais foram Meu nome é paraense, né? No Pará a gente tem uma peculiaridade. É @Giancarlo_Silva. O Silva é com dois L's. Como eu falava no colégio, é com J, tudo junto, com 2 L's sem S no final. _Silva. O Twitter eu uso bastante também. É @Giancarlo, da mesma forma, MD também. E lá eu tento expor um pouquinho também do que a gente passa no dia a dia, passa e deixa uma porta de acesso também para tirar dúvida e conversar com os pacientes, sempre deixa muito... Mônica, você é moderninha? Você tem rede social? Eu quero dizer que eu nem fico constrangida. Eu já respondi para isso hoje, eu não tenho rede social, mas a assessoria de comunicação tem como entrar comigo na Fundação Secom. Por favor. Me falaram que ela tem, só que é só para certas pessoas, ela faz só para muitos amigos. Só muito amigos. Pessoal, então olha só, eu queria agradecer muito a vocês, eu acho que esse papo foi muito importante. As pessoas que tiverem necessidade, às vezes assim, até quando a gente falou muito sobre a falta de acesso, hoje em dia, é muito interessante que vocês entendam que tem isso aqui, tem um podcast. Você pega esse podcast e manda para as pessoas que são importantes. Às vezes eu vejo que os pais, às vezes, têm dificuldade de conversar, às vezes essa parte sexual com os filhos, bota para assistir. Se você só deixa o link, dá para ele assistir. Então, eu queria agradecer muito vocês também. E um beijo no coração. Até o próximo Jeff Podcast.